com um verdadeiro plot twist no meio do episódio, finalmente Pennywise deu as caras e mostrou que tanto o personagem quanto seu nome ainda tem a mesma força estabelecida lá em 2016. A expectativa foi suprida e a primeira aparição dele na série foi arrebatadora. As crianças foram enganadas pelo Matt e levadas até os túneis, do mesmo jeito que o exército também se iludiu. Os indígenas confirmaram que sabem exatamente o que acontece em Derry e mesmo assim não fazem praticamente nada. A adaga provou que funciona, a lenda é real, e Derry ficou ainda mais perigosa nesses momentos finais do ciclo da coisa. E meus amigos, voltamos para Welcome to Derry, bem-vindos a Derry, quinto episódio, diga-se de passagem, agora sim pra mim o melhor da temporada. Eu acho que por um monte de fator, né, o Pennywise finalmente apareceu, a trama finalmente, pra mim, tá, minha experiência pessoal, eu não senti em momento nenhum o episódio arrastado, sabe? Quando eu vi o episódio já tava tipo pra lá da metade, isso pra mim é maravilhoso, isso quer dizer que realmente tá sendo entretenimento puro, pelo menos na minha experiência. Então assim, esse episódio eu não vi passar, o momento em que eles invadiram os túneis fiquei extremamente tenso, adorei ter as respostas que eu queria ter, né, sobre principalmente os indígenas saberem ou não o que é que acontecia ali em Derry, se eles tinham conhecimento e se eles tivessem conhecimento, que eu ia pegar um pouco de bode deles, porque tipo, meu, vocês deveriam em todo o ciclo tentar fazer alguma coisa, e assim, eu vou trazer soluções plausíveis das quais eles poderiam ter executado, coisa que dava pra fazer, pra proteger a galera de Derry. Só que não, ao invés disso, eles contabilizam, sabe? Vai ter um momento aqui no episódio que um dos caras, um dos chefes, um dos líderes deles, vai falar, até agora foram 25 ou 26 mortos, todos crianças, a mais velha tinha 16 anos. Meu, vocês tomam parte daquilo, vocês tomam nota do que acontece, vocês analisam os ciclos, e é isso. E na verdade, o trabalho de vocês é manter o Pennywise alimentado e preso, eu acho too much, sabe? Mas pra além disso, o Major Hanlon descobriu, afinal de contas, do que é que se trata a coisa, tirou a família dele de Derry, é óbvio. Qualquer pessoa que saiba que isso tá acontecendo vai tirar o pessoal de Derry. Tirou muito também, influenciado pelo fato daquilo que eu falei pra vocês, né? A família do Will, tanto o Major quanto a Charlotte, eles não têm tantas coisas ruins dentro deles pra serem despertas quando o Pennywise tá solta, né? Quando começou um novo ciclo do Pennywise. Então, o Pennywise tem pouco controle sobre eles. Tanto que o Pennywise se mostrou pra Charlotte no meio do episódio, depois desapareceu, tentando imputar nela algum tipo de medo. Mas vamos falar sobre tudo isso e muito mais agora, vamos entender o episódio inteiro e ver o que é que a gente pode esperar dos próximos capítulos, esperar dos próximos episódios e falar das caixinhas do Dick Halloran, porque meus amigos, aquelas caixinhas elas não apareceram à toa, eu tenho minhas teorias sobre o que é que ele guardava ali, tá? Então é isso, meu nome é Arthur Viana, se ajeita aí, vamos voltar para Derry, mais uma semaninha, e a minha pergunta é, e aí, tá falando sério? A gente já começou o episódio tendo respostas a respeito do que rolou com a Marge, né? Afinal de contas, ela contou ou não contou o que realmente ela experienciou naqueles momentos em que ela ligou aquela máquina e achou estar cortando os olhos dela, né? Que estavam virando aqueles olhos de caramujo, né? Um bagulho assim que ela viu lá na aula e acabou sendo isso, com isso que o Pennywise amedrontou a menina. Bom, no fim das contas, ela não contou completamente a verdade, porque ela própria disse que se ela dissesse, ela também seria enviada pra Juniper Hill, porque é isso, né? Você falou um bagulho esquisito aqui, ninguém vai atrás de entender o que realmente aconteceu, por mais que existam muitos e muitos casos. O que é isso? Estão colocando coisa na água de Derry? Se não estão botando alucinógeno na água de Derry, vai atrás de saber, né? Mas não tem como, porque o Pennywise domina a cidade toda. Vocês sabem como é que funciona, né? O balaio de gato de Derry. E ela falou, disse simplesmente que eu acabei me ferindo, você, quando foi pego em cima de mim, na verdade, estava tentando me impedir. E que é isso, né? Rolou uma grande confusão. Eu achei muito legal. Falei pra vocês, né? Que aquele sangue todo, aquela coisa toda, na verdade, estava acontecendo só na cabeça da Marge e da própria Lily, que na verdade não iam encontrar sangue em lugar nenhum. O único sangue que ia ter é, de fato, o da Marge com aquela ferramenta fincando os próprios olhos, e aí teve aquele enredinho de todo mundo encontrar a Lily em cima da Marge, aí ela soltar a ferramenta como se ela tivesse atacando a Marge. Então é um enredinho que, eu vou falar pra vocês, não é só aqui que esse enredinho me irrita. Esse enredo, ele me irrita de um modo geral, em qualquer produção, essa coisa de todo mundo chegar no momento errado e pegar aquilo no momento errado e aquilo não conseguir ser explicado, sabe, nem nada do tipo. Esse enredinho, nossa, me pega demais, eu tenho uma preguiça
preguiça gigantesca. Ainda mais com uma personagem que tá sendo tão injustiçada pela cidade, sabe? Aí assim, a gata sofre. Todo episódio ela chora, ela grita. Nesse episódio, de novo, ela é que é pega. E aí, quando parece que tá tudo certo, ela se ferra de novo. Quando é ela que tá tentando ajudar. Minha filha, que pena de você. Louca! Eu acho que tem um limite aonde dá pra fazer isso sem desgastar o personagem e a gente não tomar bode dele, sabe? De qualquer forma, é isso. Ela se saiu bem, apesar de todo mundo acreditar que ela estava sim atacando a Marge disse que não, que ela estava ajudando e não atacando. E depois dali, o grande acontecimento do episódio acontece porque o Matt, o garotinho que foi morto no primeiro episódio, aparece ali vivo, se escondendo dentro da barraca. Uma coisa que levanta a suspeita a respeito do Matt logo de cara é que, se vocês repararem, ele não tem a coloração das outras crianças. Ele é muito mais pálido, a cor dele é muito esquisita. Então, isso me levantou um alerta enquanto eu tava assistindo, tá? Na hora eu pensei assim, tá, eu acho que eles podem justificar isso com o fato de que o menino não tomou sol, será? Que o menino ficou lá debaixo dos canos, ele ficou molhado durante muito tempo e aí, sei lá, a pele dele despigmentou, não sei, aconteceu alguma coisa. Eu comecei a dar pra mim mesmo, antes de descobrir que na verdade ali era o Pennywise, eu comecei a dar pra mim mesmo as desculpas mais cabíveis a respeito de o que pode ter acontecido com esse menino e por que ele tá dessa cor. Mas no fim das contas, era isso mesmo. Não era o Matt, o tempo todo era o Pennywise, o que abre pra gente, o que dá pra gente uma perspectiva a respeito do personagem, que ao mesmo tempo que pode ser legal, ela pode ser muito chata. Que é o seguinte, o Pennywise, afinal de contas, ele é onipresente, porque enquanto o Pennywise tá ali como Matt, levando as crianças pros túneis lá pra baixo, ele também está atacando o pessoal do exército, ele tá atacando o Dick Halloran dentro da mente do Dick Halloran e tá atacando o Major Hanlon. Ele tá, tipo, em vários lugares ao mesmo tempo, fazendo várias coisas. Eu não me lembro dessa mítica a respeito do personagem ser explorada em alguma instância. Eu não me lembro do Pennywise ser meio que onipresente, sabe? Pra mim, ele era um ser que ele precisava querer estar em algum lugar pra poder estar fazendo alguma coisa. Eu me lembro que na versão clássica, no filme clássico dos anos 90, na hora que as crianças entram no túnel da primeira vez, que elas ainda são crianças, eu me lembro que acontece algumas coisas ao mesmo tempo, né? Ele tá atacando a gangue do Henry Bowers e muito rapidamente ele já está atacando o Clube dos Otários, então, mas não dá perspectiva pra gente de que ele está em vários lugares ao mesmo tempo, e sim que ele consegue ir de um lugar pro outro muito rápido, sabe? O que me pega é que essa história dele estar em vários lugares ao mesmo tempo pode ser uma muleta narrativa, sabe? Pode abrir precedente pra criar muita desculpinha de muita cena mal explicada e que pode ser simplesmente explicada porque o Pennywise é onipresente, ele consegue estar em todos os lugares, ele consegue ouvir tudo ao mesmo tempo, o que também ferra um pouco a narrativa em outras instâncias quando a gente pensa que tem um grupo em Derry que fala sobre os ataques dele, que fala sobre manter ele dentro ali da jaula, que é os indígenas, e cadê o Pennywise, que é onipresente, se manifestando de alguma forma ali, sabe? Tudo bem, seria um risco, né? Porque aí entra toda a mítica do personagem. Ele tem que respeitar as leis do corpo que ele tá habitando, né? Então, se ele finge ser alguém ali e as pessoas percebem e prendem ele, ele não consegue fugir. Ou será que consegue, sabe? De alguma forma consegue. Isso fica muito... Por isso que é difícil, né? Complicado explorar a origem do Pennywise, porque você vai ter que dar muitas respostas que às vezes é legal ficar só no inconsciente, só na dúvida. Será que sim? Será que não? O próprio livro abre algumas dúvidas a respeito do que é o Pennywise, como ele opera, afinal de contas entender a mecânica e até as leis que regem a própria coisa, as luzes da morte, e não rola muito, não rola. O que rola é a gente descobrir que no final das contas ele foi destruído. Mas aqui é legal, pode ser legal, mas como eu disse, pode virar muleta, sabe? Eu não sei se vocês se lembram de Once Upon a Time, que é uma série que primeira temporada foi legal, segunda também, terceira já começou a dar uma rateada, a partir da quarta, nossa, foi ladeira abaixo. E eles usavam essa muleta narrativa, que não era parecido com isso, mas era o fato de que cada personagem ali, eles poderiam enfiar um momento, um dia específico em que o personagem viveu aquilo, e toda a série, toda a temporada, a história da temporada vai girar em torno desse dia que esse personagem viveu. Só que aí eles começaram a inventar qualquer coisa em dias quaisquer, pra qualquer personagem. E aí essa narrativa perdeu força, tornou a série boba, cansativa, sabe? Tipo, aquela sensação de que, a qualquer momento, pode ser que a Branca de Neve, na sexta temporada, se lembre de uma coisa que aconteceu com ela quando ela tinha 17 anos, e
que vai se desenrolar um monte de coisa por causa dessa lembrança dela. Então, a série se justificava em muitas instâncias com essas tais lembranças, com esses tais acontecimentos que poderiam ter acontecido. Ficou chato. Simplesmente ficou chato, se perdeu. Então, dá um medinho de acontecer isso com o Pennywise. Vamos ver o que vai rolar nos próximos capítulos, né? Mas esse lance dele ser onipresente, ao mesmo tempo, como eu falei, que é muito legal, também, pra mim, pode ser que ferre um pouco a ideia. E, pra além disso, uma coisa também que eu achei sagacidade, o roteirista foi muito bom, porque deu um quê de perverso. A gente já sabe que ele é muito perverso, né? Mas assim, um quê de uma perversidade inteligente no fato de que o Matt, quando ele começa a falar com as crianças sobre voltar pros túneis de Derry, porque os outros estão vivos, é claro que ele fez isso de caso pensado. Ele imputou a ideia de que tem gente viva lá, porque ele sabia que as crianças iam querer descer. Mas antes das crianças descerem, o Matt explicou o que ele viveu, colocando medo e mais medo dentro das crianças, falando sobre os túneis, criando aquela mítica do monstro, né? O Pennywise, ele ataca durante a noite, ele dorme durante o dia. Mentira! Ele ataca durante o dia, muito durante o dia, inclusive. Ele se manifesta durante o dia. Mas a gente percebeu que esse enredo falso que o Matt estava contando pras crianças, que na verdade era o Pennywise, era um enredo pra criar a ideia do monstro e fazer com que as crianças tivessem medo. Ele entregou a chave, ele falou bem assim, do que ele se alimenta? Do medo. Ele levava outras crianças lá, matava ela na frente de outras crianças que estavam vivas lá, pra fazer essas crianças terem medo, porque ele se alimenta do medo. Ele usou aquela tática do não pense num elefante cor-de-rosa. E aí o que acontece? Você tá pensando no elefante cor-de-rosa. Não tenha medo do Pennywise. O que acontece? Você tá morrendo de medo dele. Qual é a sua fraqueza perto do Pennywise? Ter medo. Quando você vê, você tá tremendo na base de medo do Pennywise. Então, pra mim, foi de uma sagacidade ele usar o garoto pra contar essa história de terror a respeito da coisa ser muito forte e ser indestrutível e etc. Nossa, eu amei completamente. E aí a gente fala a seguir sobre tudo que rolou nos túneis. Continuando aqui com mais descobertas no episódio, os indígenas estavam reunidos, se concretizou aquilo que eu tava achando e que eu não queria achar. E vamos ver se ainda vem aí uma resposta melhor. Por quê? Cara, eles estavam simplesmente falando do número de mortos desse ciclo até agora. 26. A mais velha tinha 16 anos, a mais nova tinha 5. E eles estavam, tipo, agradecendo que esse ciclo não teve tantas mortes. E aí, repassando tudo que estava acontecendo, em algum momento, uma delas cita o Algório, porque o nível de irritação das pessoas está crescendo exponencialmente, estresse, violência. Isso quer dizer que está perto do grande evento final, porque é isso, o Pennywise, ele sempre encerra o ciclo dele com um grande evento final, com muitas mortes, com muita violência, com um bagulho muito gigantesco, que é chamado de Algório. Então eles sabem que está se aproximando e a gente já sabe que vai ser do Clube Black Spot. Legal, beleza, mas saber que ele opera na cidade, que ele tortura crianças, que ele mata as crianças, que ele dilacera famílias e eles não fazem absolutamente nada. O que me pega é saber que eles ficam quietinhos, observando o ciclo, torcendo pra não ter muitas mortes e protegidos, porque a gente descobre que a Rose, ela tá com a adaga, aquela adaga lá antiga. Ou seja, eles estão protegidos. O Pennywise não vai se aproximar deles ali, porque a adaga tá escondida ali naquele lugar. E aí você me pergunta, mas o que eles poderiam fazer? Olha, se eles sabem que essa adaga funciona, eu acho que eles deveriam encontrar o covil do Pennywise e fazer como as indígenas lá da memória, lá da história da fundação de Derry fizeram. Invadir o lugar, pegar mais rochas, esculpir as runas nessas rochas e espalhar por Derry todinha. Ao invés de ter só 13 pilares cobrindo ali Derry nas suas redondezas pra não deixar a coisa sair, tinha que ter em vários outros lugares. Tudo bem, mas que tivesse em cada casa de cada morador, sabe? Que fosse um amuleto da sorte de cada... Todo morador de Derry tem dentro de casa uma escultura de pedra feita desse babado, esculpida pelos indígenas. Ela teria que vender essa escultura. Quem não quisesse ter essa escultura, ela teria que dizer, isso aqui é pra proteger você e a sua família, beleza. Quem não tivesse, meu cu. Aí realmente você tá contando com a sua sorte. Mas durante a pausa do ciclo, é o momento em que eles deveriam agir de alguma forma. Então assim, pra mim, sei lá, eu consigo imaginar 1000 coisas que eles poderiam fazer pra tentar proteger a cidade, pra tentar proteger as crianças, meu. E eles não fazem nada. Quando ela foi conversar com a Charlotte, achei super legal. Eu gostava no trailer quando ela fala, né, pra Charlotte,
não faz mal manter quem você ama por perto. Cara, você tá vendo uma mulher desperta, uma mulher que tá querendo entender o que acontece ali em Derry. Por que é que você não contou pra ela que Derry tem uma força? Tudo bem, ela pudesse dar risada, ela fizesse o que ela quisesse. Mais dias, menos dias, isso seria comprovado na vida dela. Não, você chegou, deu um breve conselho e, na verdade, ela não foi lá pra querer saber se a família da Charlotte estava correndo perigo ou não. Ela foi lá pra querer saber se a Charlotte sabia alguma coisa a respeito do que é que o exército estava querendo ali. Esse foi o intuito dela. Eu não sei. Comenta aí, gente. O que vocês acham dessa perspectiva dessa galera? Vamos colocar numa perspectiva realista. Se a gente morasse em Derry e não fizéssemos parte deles, a gente estaria correndo perigo. Ah, mas vocês não iam acreditar antes. Mas tentasse. Pra mim, nada justifica eles não tentar salvar as crianças de Derry. Quando o Major vai falar com o general, ele já vai acreditando no que tá rolando ali na cidade. Automaticamente, ele briga com o general e ele fala: você sabe o que rolava aqui e você deixou eu me mudar com a minha família pra cá? E aí ele fala: não, você poderia ficar na base. Quem quis ir pra uma casa foi você. Tá, mas você deveria ter falado. Entende? Tipo, ele deveria falar: não, Major, eu acho melhor você não levar sua família. Não é seguro. Entenda primeiro a operação que nós estamos fazendo em Derry. E aí, se você quiser, depois que você entender a operação, leva sua família. Antes disso, acho melhor você ficar aqui. Eu não tô entendendo essa galera não tentar proteger o povo. Eu fico a besta com esse povo. Outra coisa que eu falei lá no meu vídeo, que acabou sendo verdade, o Tenniel realmente mentiu durante a visão dele. Agora, a questão é, aquele sorrindo pro Tenniel e perguntando aonde estão os pilares, era o Dick Hallorann ou era o Pennywise? Eu tô achando que foi o Pennywise ajudando o Tenniel com a visão, ajudando a embaralhar a visão do Tenniel, pra ele poder contar, pra ele poder apontar pro Dick Hallorann um outro lugar que não fosse aonde estão os pilares de fato. Por quê? A ideia do general, a primeira de todas, era diminuir o alcance da coisa. Então, foi aquela ideia que eu falei no outro vídeo. Pegar os pilares e juntar mais. Juntar, até fazer um perímetro pequeno em torno da coisa. Só que, para além disso, eles iam tentar controlar a coisa. E aí é que a história ia se ferrar, né? Aí é que a história ia ferrar. Eles iam tentar controlar a coisa e não ia dar certo. Mas essa ideia primordial de fechar aquilo, de pegar os pilares e fechar, tornar o alcance da coisa em um perímetro menor, essa é a ideia primordial. Como que em 400 anos vocês não têm feito isso ano após ano, diminuindo a gaiola do Pennywise? Babado. O Hank tava sendo transferido pra Shawshank, e aí no final das contas a gente descobriu que ele, na verdade, estava saindo com a própria Ingrid. E a Ingrid finalmente falou o sobrenome dela, né? Porque até então, nos créditos, eles estavam escondendo o sobrenome da Ingrid, tá? Ela era acreditada só como Ingrid. E o sobrenome dela é Kirsch. Ela é a senhora Kirsch. E o senhor Kirsch é o açougueiro. Ou seja, sim, ela é aquela senhora que a gente vê em It capítulo 2, que na verdade não era ela, né? Era o Pennywise assumindo a forma da senhora Kirsch. Muito legal, é sempre muito legal ter essas referências, né? A gente agora eu quero ver porque a Charlotte, ela escuta que o ônibus que tava transferindo os presos, ele foi atacado, e aí alguns presos fugiram, dentre eles o Hank. Só que fica muito obscuro, foi atacado por quem? Como? Aonde? Essa dúvida paira no ar, né? Então, vamos ter que esperar pra ver. Eu acho que tem o dedo da coisa aí nesse ataque, tá? Essa transferência aí de Shawshank. Apesar de que, aliás, né? Eu não sei se Shawshank fica dentro de Derry, porque o pessoal fala, né? Todo mundo que vai não volta e tal. Se ficar fora de Derry, pode acontecer aquela bagunça, né? Sobre aquela nébula mental que acontece quando a pessoa sai de Derry. Então, por isso as pessoas não voltam. Eu não sei. Eu sei que eu acredito que exista alguma coisa aí no ataque. Eu não acho que foi um ataque deliberado. Tipo, só atacar o ônibus. Não. Eu acho que tem alguma coisa a ver com o Pennywise. Vamos esperar pra ver. Bom, e aí começa a operação do ataque à casa da rua. O exército invade e logo de cara a gente vê, né, o Dick Hallorann caindo e entrando dentro da própria mente, saindo no banheiro da casa da avó dele, e o vô dele, completamente abusivo, entrando e obrigando ele a abrir uma caixinha. Gente, o que significa tudo isso? O que significa essa caixinha? Vamos lá. No livro Doutor Sono, que se passa dentro do universo de Stephen King, o Dick Hallorann, que ali já desencarnou, já morreu, ele volta pra falar com o pequeno Danny. E tudo isso a gente tem também no filme, tá? O Danny é aquele garotinho do filme O Iluminado. Ele é um iluminado também. Ele também tem os mesmos poderes do Dick Hallorann, de lemente, de ver gente morta, etc. Só que até então o Dick Hallorann não estava vendo gente morta, tá? Então guarde essa informação. E acontece que ele vai falar pro Danny porque o Danny tá sendo perseguido pelos fantasmas, pelo pessoal que já morreu lá do Hotel Overlook, principalmente aquela mulher do quarto
quarto 237, aquela véia da banheira, aquela véia assustadora, ela tem aparecido pro Danny em vários lugares, porque eles estão perseguindo o Danny, porque eles querem se alimentar da iluminação do Danny. Ou seja, basicamente matar o garoto. Então ele encontra o Danny e explica pra ele que ele tem que criar uma caixinha realista na mente dele. Ele tem que saber exatamente como é essa caixa, a espessura, o peso, o cheiro, tudo. Ela tem que ter o máximo de realidade possível. E quando ele criar essa caixinha dentro da mente dele, quando qualquer espírito aparecer pra atacá-lo, ele vai imaginar essa caixinha e prender o espírito lá dentro e trancar essa caixinha e jogar essa caixa lá pro inconsciente dele. Uma coisa que é legal é que ele deixa claro pro Danny que existe espaço infinito na mente dele. Então ele não precisa se preocupar de um dia achar que, putz, a cabeça dele tá cheia. Não. Pra cada um dos monstros que aparecer na frente dele, ele abre a caixinha, ele faz uma nova, bota o monstro lá dentro, bota o espírito lá dentro, tranca e joga essa caixinha lá pro inconsciente. E aí ele explica que quem ensinou ele a fazer aquilo foi a avó dele, que também era iluminada e que tinha o relacionamento abusivo com o avô. E que o primeiro espírito que ele prendeu dentro dessa caixinha foi o próprio avô, que depois que morreu, perseguiu o Dick, o pequeno Dick. E é por isso que aquele cara que apareceu mandando ele abrir a caixinha, na verdade, não era o vô dele. Era o Pennywise, porque o vô dele está preso dentro de uma das caixas na cabeça dele. E é por isso que a avó dele fala, fique firme, ele vai tentar te enganar. Mantenha a tampa fechada, mantenha a tampa fechada. No fim das contas, o Pennywise consegue ser mais forte que o próprio Dick e abre a caixinha. Só que eu não tenho certeza, eu acredito que, na verdade, o que o Dick Hallorann guardou dentro da caixinha dele, dessa caixinha em especial, não foi um espírito obsessor, algo do tipo, um espírito maligno, não foi. Eu acho que foi a própria parte da iluminação dele que permitia a ele ter contato com pessoas mortas, ver pessoas mortas. Então, assim, são duas as alternativas que eu tenho. Uma, ele libertou um monstro capaz de quase matar ele, de possivelmente matá-lo, matar o Dick, ou ele simplesmente abriu a caixinha da própria iluminação. Eu digo isso porque no final, quando ele sai de lá de dentro dos túneis, a primeira pessoa que ele vê é o russo, o amigo do Hanlon, que o Hanlon matou lá embaixo. E ele tá morto. E quando ele sai, o russo sente a presença do Dick Hallorann e olha pro Dick Hallorann. E o Dick Hallorann vê o russo. Ou seja, como até agora o Dick Hallorann a gente não pegou ele vendo nenhuma pessoa morta, ninguém morto, então é de se pensar que ele guardou a iluminação dele, essa coisa tão preciosa, dentro da caixinha. E agora o Pennywise abriu. Ou seja, a cabeça dele vai virar a maior confusão do universo. Entendem? Tô nessa perspectiva. Ou o que foi liberto foi a iluminação dele, e no final a gente chega a ver a caixinha aberta com raios de luz saindo dela, né? O que dá a entender que pode ser a iluminação dele. Ou ele libertou um monstrão, mas eu ainda acho que foi a iluminação dele que ele libertou, tá? E aí, enquanto aquilo acontecia na mente do Dick Hallorann, 2 dos soldados foram atacados pelo Pennywise e mortos por ele, o Pennywise numa forma de tio Sam, né? Um bagulho patriota e um CGI terrível. Como é ruim aquele CGI, né? E as crianças também foram lá para os túneis para tentar resgatar as outras crianças que, segundo o Matt, ainda estavam vivas. E lá dentro dos canos, apesar das crianças tomarem, né, o comprimido, eles não conseguiram fugir de fato do Pennywise quando eles chegaram num determinado lugar onde parecia que eles estavam presos, perdidos, e que foram levados ali, inclusive, de propósito, né? Porque o próprio Pennywise foi que levou as crianças para aquele ponto. As outras crianças que já morreram começaram a surgir do nada e o Matt se revelou ser o próprio Pennywise, assustando as crianças e deixando a gente absurdamente animado. Finalmente ele debutou na série. Tá um pouco diferente, né? O cabelo dele tá diferentinho, mas a gente para pra pensar que isso aí é lá nos anos 60, né? Então, conforme os ciclos foram acontecendo, né? Na verdade, depois desse ciclo teve só mais 2. O cabelo dele foi ficando diferente, mas ele tá mais boneco aqui. Mas é ali o Bill Skarsgård fazendo novamente o Pennywise daquele jeito que a gente gosta, com aquela força. No fim das contas, a Lily é que se separa do grupo, o grupo consegue fugir e o Pennywise vai pra cima da garota, vai tentar atacar ela, mas não consegue, trava, porque ela ficou atrás da adaga. A adaga brilhou, então de fato essa adaga tem um poder mesmo, assim. Ficou revelado que sim, o Pennywise ele tá realmente preso em Derry, tem 13 pilares que fazem a contenção dele, e essa adaga foi a prova disso porque ela funcionou. Muito da hora ver o Pennywise parado, só o olho dele indo assim pra baixo, olhando pra adaga, né, como quem tem medo, como quem tá com medo daquilo, indo pra trás e sumindo. No fim das contas, a Lily descobriu que aquela adaga, a gente já viu nos próximos episódios que a Lily descobriu que aquela adaga realmente funciona, pra que é que ela serve, e vamos ver como é que ela vai usar e como que essa adaga vai se perder também, porque é óbvio que essa adaga vai se perder
entender por que a gente não ouve falar nada sobre isso nos filmes posteriormente, né? Em It, a coisa. Então... E por fim, o Major Hanlon também foi atacado. Primeiro, o Pennywise se manifestou como Charlotte, foi pra cima dele, ele deu um tiro na Charlotte. Ai, que susto! Você quase que me mata de susto! E aí é que ele deixou claro pro russo que se ele vê alguma coisa ali embaixo que não era pra estar ali embaixo, que parece que não faz sentido que seja ali embaixo, ele tem que abrir fogo, atirar. E aí quem surge de frente pro Major Hanlon? O próprio filho. Então depois que a esposa apareceu, o filho apareceu. Só que na hora de atirar no filho, o russo entrou na frente e tomou a bala pelas crianças. E morreu. Não se mexe com criança, não! Pela criança eu dou minha vida, graças a Deus! E aí por isso que no final das contas o Dick Halloran vê o russo, porque o russo morreu exatamente nesse momento. Bom, no fim das contas a história tá posta. O Major Hanlon presenciou a coisa, viu que ela é real, viu que existe um bagulho real, sobrenatural ali em Derry. As crianças agora têm certeza de tudo que elas viram, têm certeza das próprias verdades que elas próprias descobriram a respeito do Pennywise. Agora elas têm a adaga, então elas conseguem se proteger. Os indígenas têm pleno conhecimento, não mostrou pra gente, afinal de contas, aonde o Tenniel foi parar, tá? E eu tô achando que o Tenniel morre. Tô achando que ele vai morrer e, não obstante dele ter morrido, a adaga desapareceu. Então eu quero ver como que a Rose e o bando pau no cu dela, que deixa o povo de Derry morrer, vai fazer agora sem a adaga. Isso vai ser muito interessante de ver. Tô animado pros próximos episódios, hein? Acho que agora a série engata primeiro e vai embora. O que vocês estão achando? Comenta aí o que foi que vocês acharam desse episódio, o que vocês estão achando de tudo isso, todas essas verdades que foram reveladas. Eu espero que vocês tenham gostado demais do vídeo de hoje. Um beijo e até o próximo vídeo.